Fala aí, pessoal, beleza? Hoje vamos discutir sobre algumas questões relacionadas à ventilação mecânica. Vem comigo. Fala, pessoal. Nossa ideia hoje é discutir sobre algumas questões, prova de concurso, prova de residência, prova de título de especialista, e essas questões são relacionadas à ventilação mecânica, tá bom? Ventilação mecânica invasiva. Então não esquece, ativa o sininho, inscreve no canal e também deixa aqui a sua curtida, deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece, vai logo agora, deixa logo o seu like, beleza? Então, vamos começar. E a nossa primeira questão é o seguinte: na forma tradicional de ventilação mecânica, o suporte ocorre por meio da sucessão fásica e regular de quatro determinantes do ciclo ventilatório artificial. Quais são eles? Então, você tem ali a opção A, tempo, pressão, ciclagem, volume. Opção B, fluxo, pressão, volume e tempo. Opção C, impedância, pressão, volume, tempo. E a opção D, volume, fluxo, pressão e disparo. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui como é que funciona esse ciclo ventilatório. Então, eu vou dar aqui alguns artifícios para que vocês possam responder essa questão melhor, beleza? Então, notem o seguinte: todo ventilador mecânico, ele tem basicamente uma válvula de fluxo e uma válvula de exalação, normalmente conhecido, né, como o ramo inspiratório e o ramo expiratório, né? Na verdade, o ramo inspiratório e o ramo expiratório são partes do circuito respiratório que levarão o volume programado em direção ao paciente, e esse volume vai sair aqui, ó, da válvula de fluxo, ou retirarão esse volume que já insuflou o pulmão do paciente e ele vai sair agora pela válvula de exalação, tá bom? Então, o primeiro passo aqui do ciclo ventilatório é quando essa válvula de fluxo aqui se abre. E eu vou chamar isso de disparo, tá? Toda vez que essa válvula de fluxo aqui abrir, eu vou dizer que o ventilador disparou. Então, ele mandou o volume, a pressão em direção ao paciente. Logo depois vem a segunda fase. O que é a segunda fase? A segunda fase é a fase inspiratória. É agora esse volume que saiu lá do ventilador indo em direção ao paciente e insuflando o pulmão do meu paciente, beleza? Então, segunda fase, fase inspiratória. Esse pulmão já foi insuflado, agora a ideia qual é? Terminar a fase inspiratória e começar a fase expiratória. Colocar esse ar para fora. Então, nesse momento, a válvula de fluxo se fecha e a válvula de exalação se abre. Opa, se a válvula de fluxo fechou e a de exalação abriu, esse ar pode sair. E essa transição, né, de fechamento de uma válvula e abertura da outra, saída da fase ins para entrada na fase ex, eu vou chamar isso de ciclagem, tá bom? Então, a terceira fase é a ciclagem. E a quarta fase é a fase expiratória. É agora esse volume de ar saindo em direção ao ambiente. Beleza? Então, são essas quatro fases que tem no ciclo ventilatório. Então, eu consigo observar aqui, ó. Eu tenho aqui, exatamente nesse ponto que eu estou marcando, é o disparo. Começa aqui a fase inspiratória, marcado aqui ó, por esse 1, fase inspiratória. E nesse ponto 2 aqui, agora é a ciclagem. Terminou a fase ins, começou a fase ex. Então, o ventilador ciclou e agora começou, né? Entrou na fase expiratória. Mas vamos lá, vamos à questão, né? Relembrando, ele está querendo saber quais são os determinantes do ciclo ventilatório. E aí, é a alternativa B a correta, tá? Fluxo, pressão, volume e tempo. Veremos daqui a pouquinho, na próxima questão, vamos entender um pouco melhor por que, né, essas variáveis são determinantes do ciclo ventilatório artificial. Vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte, ó, sobre a ventilação mecânica,
informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a afirmativa com a sequência correta. Então, você tem ali a primeira, a ventilação controlada a volume no paciente totalmente sedado, sem drive respiratório, é disparada a tempo. A ventilação controlada a pressão é ciclada a tempo. E a ventilação controlada a volume é ciclada somente a volume. Vamos lá, vamos compreender. E novamente eu trago essa imagem aqui para vocês. O que acontece? Essa válvula de fluxo aqui, ela pode abrir de três maneiras. Ela pode abrir por uma variação de pressão na via aérea, ela pode abrir por uma variação de fluxo, ou ela pode abrir num determinado tempo. Esses dois primeiros, fluxo e pressão, eles correspondem à atividade muscular do paciente. Então, o paciente contrai a sua musculatura inspiratória, o ventilador reconhece que ele quer respirar e abre essa válvula de fluxo. Então, para isso, eu tenho que ter um paciente participando da ventilação. Porém, existe a possibilidade daquele paciente sedado, aquele paciente que não tem estímulo para o músculo, esse ventilador agora, essa válvula de fluxo vai abrir de acordo com o tempo. E esse tempo é de acordo com a frequência respiratória que você programou para esse paciente. Tá bom? E todas as outras fases, a fase inspiratória, a ciclagem, todas aqui têm um marcador. O porquê como é que essa fase finaliza. Tá bom? Então, ó, voltando aqui para a questão, observem que a resposta certa é a alternativa E. Por quê? Ó? A ventilação controlada a volume no paciente sedado, sem drive, é a tempo. Vimos agora. Toda vez que o paciente ele não tem atividade muscular, é de acordo com o tempo, a frequência respiratória que você programou lá no ventilador. Então, a ventilação controlada. A ventilação controlada à pressão é ciclada a tempo. Então, lembra que a ciclagem é o término da fase ins para início da fase ex. E é a tempo, efetivamente. O que é que acontece? No modo a pressão, que é o chamado modo PCV, você ajusta um valor de pressão, você ajusta um tempo inspiratório. Então, eu digo assim, ó, eu quero que essa pressão que eu programei chegue até o paciente em 1 segundo. Então, você vai lá no ventilador e programa 1 segundo. Normalmente, esse ajuste é de 0,8 a 1,2 segundos. Você pode trabalhar, às vezes, com esse tempo um pouco menor ou um pouco maior, de acordo com a condição, a impedância do seu paciente. Mas, normalmente, é de 0,8 a 1,2 que você usa de tempo inspiratório. Então, ela é ciclada a tempo. Quando aquele tempo que você ajustou termina, a válvula de fluxo fecha e a válvula de exalação vai se abrir. Então, realmente, é ciclada a tempo. E aí, a última, a ventilação controlada a volume é ciclada somente a volume. Na verdade, a ventilação controlada a volume, que é o VCV, é ciclada de acordo com o fluxo que você ajustou. Então, eu coloquei meu paciente no modo VCV e ajustei para ele um volume corrente. Esse volume corrente tem que ser de acordo com o ideal para esse paciente, né? E aí, de acordo com a altura dele, o seu peso ideal. Isso aí é para outro momento de discussão lá na frente, em uma outra aula. Então, você ajusta um volume e também você diz, ó, eu quero que esse volume seja entregue a esse paciente numa velocidade X. Então, você ajusta um fluxo. Exemplo, eu digo, ó, eu quero que você entregue 500 ml, eu falo isso para o ventilador, né? Eu quero que você entregue 500 ml e um fluxo, uma velocidade de chegada de 50 litros por minuto. Então, quer dizer que ele vai entregar aqueles 500 ml na velocidade de 50. E isso vai gerar um tempo inspiratório. Tá? Quando aquele fluxo ele foi alcançado, a válvula de fluxo ela vai fechar e a exalação vai abrir. Então, no modo VCV, a ciclagem é a fluxo. Por isso que está errado aqui. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima.
Ainda sobre o modo VCV, né? E aí você vê ali, ó, AC, VCV, AC. O que é isso? O que é AC? AC é assisto controlado. Lembrem, o modo VCV, modo PCV, são modos onde, se o paciente ele não tem interação com o ventilador, está sedado ou tem uma fraqueza muscular muito importante, o ventilador vai assumir todo o processo ventilatório e vai entregar o volume do paciente de acordo com a frequência que você programou. Porém, se esse paciente agora desligou a sedação, ele começou a superficializar, começa a ter drive, começa a estimular o músculo, o ventilador também é capaz de assistir, de ajudar esse paciente. Por isso que é o modo assisto controlado. Então, sobre o VCV, vamos lá. A variável de controle é a pressão. Então, é como se você estivesse controlando a pressão no modo VCV. O fluxo é fixo e pré-determinado pelo operador, então por quem está mexendo no ventilador mecânico, diferentemente do volume corrente. Ocorre o duplo disparo em função do fluxo inspiratório insuficiente. E a D, se o paciente não atingir o nível de sensibilidade ajustado para disparar o ventilador, esse manterá os ciclos ventilatórios de acordo com a frequência pré-estabelecida. E aí, o que você faria? O que você marcaria? Você marcaria A, B, C ou D? Diz aí. A resposta certa, pessoal, é a D. Vamos entender o porquê, né? Por que as outras estão erradas. No modo a volume, a variável de controle, o que você controla no modo a volume é o volume. O próprio nome já diz, ó, ventilação controlada a volume. Então você controla o volume no modo VCV, né? Aí onde é que eu controlo a pressão? Modo PCV, você controla a pressão. O fluxo é fixo, verdade. Eu que vou lá e ajusto qual é o fluxo, qual é a velocidade de entrega que eu quero. E ele falou, diferente do volume corrente. Não, esse VT aí, pessoal, é volume corrente, tá? Não, o volume corrente é também o programador, é também o operador que ajusta. Então, por isso que no modo VCV, muitas vezes ocorre um certo grau de assincronia, porque o fluxo que você ajusta pode não ser igual à demanda do paciente. E aí começa ali uma briga. Ocorre o duplo disparo em função do fluxo inspiratório insuficiente. Não, tá? E a última, sim. Ó, se o paciente não atingir o nível de sensibilidade, então ele não atinge o nível suficiente para o ventilador reconhecer que ele quer respirar, né? O ventilador manterá o ciclo controlado. E como é o ciclo controlado? De acordo com a frequência pré-estabelecida, tá bom? Essa questão aqui de sensibilidade, fluxo, pressão, sugiro que vocês vão lá na aula de quarta-feira, tá? E dá uma olhada nessa aula de quarta-feira, porque falamos exatamente sobre isso, sobre cada ponto do ciclo ventilatório, beleza? Vamos à próxima. O modo ventilatório, né, o PSV, que é a ventilação com pressão de suporte, é amplamente utilizada nas unidades de terapia intensiva. Sobre as características desse modo, você vai marcar aí, né? É correto afirmar, exceto qual é que não tem relação com o modo PSV. É o modo ciclado e limitado à pressão. O paciente tem controle sobre a frequência respiratória, tempo ins, fluxo inspiratório e volume corrente. Pode ocasionar a acomodação do paciente à ventilação mecânica, com consequente atraso no desmame. D. A possibilidade de a ventilação alveolar ser inadequada em pacientes com drive ventilatório instável e ou mudança na complacência e resistência do sistema respiratório. E a E. Pacientes com DPOC podem apresentar esforço muscular expiratório antes no final da inspiração, promovendo a sincronia. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o modo PSV. Então aqui vocês estão vendo a tela de um ventilador mecânico, que é o Vela, tá? E eu estou aqui no modo PSV. O que eu consigo ver? Ó? Aqui embaixo, pessoal, são todas as variáveis que eu posso ajustar. Aqui do lado são todas as variáveis que o paciente ele está fazendo. Então notem que esse primeiro botão aqui, ó,
é a pressão de suporte. Ou seja, é o quanto de ajuda eu estou ofertando ao paciente. Do lado aqui a PIP, a sensibilidade, né? O quanto de esforço esse paciente tem que realizar para o ventilador reconhecer e ajudar. E a FiO2. Notem que aqui embaixo eu não tenho programação de volume, programação de tempo inspiratório, de frequência respiratória, não tenho. Porque aqui eu estou diante de um modo onde o paciente que domina, que controla, que comanda boa parte das ações, né? Para não dizer todas as ações. Então, repare que aqui, ó, eu estou dando para esse paciente uma pressão de suporte de 15, e essa pressão de suporte de 15 está gerando um volume de 603. Ah, André, esse volume está bom, está ruim, está alto, está baixo? Depende muito, depende do paciente que está sendo ventilado. Depende da altura desse paciente, tá? Mas, de todo modo, quando eu olho aqui para baixo, ó, eu vejo que a frequência respiratória está elevada, está com 32 de frequência respiratória. O que me leva a entender que talvez essa pressão de suporte não seja suficiente para esse paciente. Ele precise um pouco mais de ajuda, ou, a depender, né, se for muito mais ajuda, que ele não está ainda apto a ficar no modo onde ele é o comandante. Então, posso levar esse paciente de volta por um modo assisto controlado. Lembrando sempre de avaliar esse paciente, entender por que essa frequência é elevada. Tá? Um outro ponto interessante é que o modo PSV ele é ciclado a fluxo. Então, toda vez, né, que o fluxo ele atinge, normalmente, né, 25% do fluxo inspiratório. Então, toda vez que ele atinge 25% do fluxo inspiratório, a válvula de fluxo se fecha e a de exalação se abre. Então, ocorre ali a ciclagem e no modo PSV a ciclagem é a fluxo, tá bom? Entendendo que em muitos ventiladores isso aqui é pré-estabelecido, eu não consigo mexer nessa porcentagem de ciclagem expiratória, né, de sensibilidade expiratória, mas em outros ventiladores eu consigo sim, e aí eu posso diminuir ou posso aumentar essa porcentagem. Diminuir ou aumentar faz com que, repare, ó, que ao diminuir a porcentagem, eu mantenho o meu paciente mais tempo na inspiração. A partir do momento que eu diminuo a porcentagem, ele termina de inspirar mais cedo e começa a fase ex também mais cedo. Então depende muito do que você quer. Eu tenho um paciente com DPOC hiperinsuflado, eu quero desinsuflar esse pulmão, quanto menor o tempo ins para ele, melhor, porque isso vai aumentar o tempo expiratório, tá bom? Então, de acordo com o paciente, você faz o ajuste dessa porcentagem para ciclagem no modo PSV. O volume gerado, né, o volume gerado nesse modo, lembrem que lá no ventilador não tinha o botãozinho de volume, não tinha esse botãozinho de volume. Então, o volume corrente depende do quê? Da impedância, então, complacência, resistência. Quanto pior estiver essa complacência, menor será o volume, pensando sempre no mesmo nível de pressão. Tá? Eu não mudei a pressão de suporte. Então, quanto pior a complacência, menor também será o volume corrente. Do nível de pressão, então, se eu ofertar para esse paciente uma pressão de suporte de 10 ou uma pressão de suporte de 15, a ajuda é diferente e, consequentemente, né, o volume gerado também tende a ser diferente. Quem está ali com 15 vai gerar um volume muito maior do que quem está com 10. Pensando numa consideração normal, né, numa condição normal de impedância. Tá bom? E do tempo de inspiração, depende do esforço do paciente. Esse modo aqui, como o fluxo é livre, se esse paciente ele realizar uma inspiração máxima, ou se ele realizar uma inspiração mais curta, o ventilador permite. O ventilador permite, não tem nenhum problema. O ventilador mantém aquela válvula de fluxo aberta de acordo com a necessidade do paciente. Então vamos lá, vamos voltar à questão. E aí vocês, analisando aqui, se quiser, ó, pausa aí o vídeo, dá uma olhada, certo? Discute, pensa em qual
a alternativa está errada, porque ele quer o exceto, e aí volta aqui para discutirmos. Você já pausou, você já voltou, e errado é exatamente a alternativa A. Porque A é um modo ciclado e limitada pressão. Vimos que no modo PSV a ciclagem é a fluxo, né? Que vimos ali 25%, 50%, 10%. Podem ser outros valores também, tá bom, gente? Podem ser outros valores, mas, em linhas gerais, você tem ali aqueles valores de exemplo, tá? Aí as demais, ó, o paciente tem controle sobre a frequência respiratória? Tem. Tempo ins, fluxo ins, volume corrente, vimos, é ele que comanda. Pode ocasionar a acomodação do paciente à ventilação? Pode. Se você der um suporte muito alto para esse paciente, uma ajuda muito elevada para esse paciente, ele vai acomodar. Ele vai ficar mais entregue à ventilação, porque o volume gerado será alto. Então, o centro respiratório dele vai entender que, já que está gerando um volume muito alto, ele não precisa respirar tantas vezes. Isso vai diminuir a frequência e pode acomodar esse paciente, retardando o desmame. A possibilidade da ventilação alveolar ser inadequada em paciente com drive instável ou mudança de complacência. Vimos no slide anterior, voltando aqui, olá, se a impedância mudar, o volume corrente muda. E da mesma forma ele fala, ó, em paciente com drive instável, ou seja, o esforço mudando. Se esse esforço muda, o volume também vai mudar. E pacientes com DPOC podem apresentar esforço muscular expiratório antes do final da inspiração, porque ele é hiperinsuflado. Lembra que eu falei que tinha a possibilidade de ajustar ali a porcentagem para que ele termine de inspirar mais cedo e comece a expirar também mais cedo, né? E por mais tempo? Então, se você não ajustar corretamente, ele pode já querer iniciar a fase expiratória, mas o ventilador ainda está na fase inspiratória. E isso vai gerar assincronia, né? Que é essa inadequação entre o desejo do paciente e o que a máquina está mandando. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessas questões comentadas. Segue lá no Instagram, André Lisboa Cordeiro. Não esquece, ativa aí o seu sininho, se inscreve no canal e deixa seu like aqui embaixo, beleza? Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Fui!